O Corinthians entra em campo para enfrentar o São Paulo com desfalques e mudanças na equipe titular. Sem contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, né, de uma forma infantil contra o Atlético Goianiense, sem contar com o Félix Torres defendendo a seleção do Equador. A zaga é formada por Caetano, tá? Que se juntar os dois não dá, assim, às vezes você pensa em juntar dois jogadores para dar um, não daria um, tá? Eu falo para vocês que o Kaká é sujeito a chuvas e trovoadas, acho que é mais um acerto nas nossas análises, né? O Kaká, outro dia, ele fez um gol, falei, gente, ele fez um gol, mas ele é sujeito a chuvas e trovoadas. Ele, Félix Torres, entendeu? Acho que agora todos os zagueiros do Corinthians, a gente realmente tem uma defesa bastante ruim, tá? O Antônio Oliveira escolhe o Caetano, eu iria do João Pedro Choca, tá? Choca para mim, choca, entendeu? Porque, meu irmão, o Caetano, a gente já cansou de passar mal com o Caetano, já foi expulso contra o São Paulo 2 vezes, é um jogador medonho, tá? Medonho. Ah, Samir, você não fala assim, é um profissional. Não, eu também sou profissional, eu tô aqui para analisar quem é bom, quem é ruim, quem é mais ou menos. Ele é péssimo. Ele não serve para jogar no Corinthians, o Caetano, tá certo? Não tem condição, entendeu? Tem jogadores que não servem para vestir a camisa do Corinthians, mas de maneira alguma, nem para quebrar galho. Caetano é jogador que nem para quebrar galho serve, tá? Não serve. E outro, o Corinthians não pode ter um zagueiro que faz 2 gols contra em uma semana, em 2 jogos seguidos. Também não dá. Então você já vai vendo, né, que o seu Rubão e o seu Augusto Melo, porque assim, tem uma turminha que é fechada com o Rubão, outra que é fechada com o Augusto, outra que é fechada com o Duílio. Ninguém é fechado com o Corinthians, essa é a verdade, tá? Porque, meu amigo, você não tem que ficar procurando culpados nessa hora, você tem que procurar solução. O Duílio foi o pior presidente da história do clube, o Augusto Melo está brigando para tomar essa posição, enfim, e ele e o Rubão que montaram esse time, um time péssimo. O que a gente entrou em campo hoje com uma criança no banco de reservas, como opção, não entrou em campo, mas estou falando do Gui, que estava no banco de reservas, e você vê ali que realmente é um time mal montado. E aí o seu Antônio Oliveira, que foi um treinador também muito mal escolhido pela diretoria, porque ele tem pensamento de Cuiabá, ele não pensa como o Corinthians, ele escolhe o Mosquito para jogar aberto na direita. Enfim, até aí eu faria isso também, tá? Coloca o Mosquito na direita, o Wesley na esquerda, beleza, porque você não tem o Garro para a partida de hoje, que é outro que está suspenso também. Curiosamente, não fez falta, hein? Será que fez falta ou não fez? É uma discussão para depois a questão do Garro, porque uma coisa a gente vai ter que entender: será que Garro e Coronado podem jogar juntos? Isso é uma outra discussão para depois. Só que aí ele comete um grande erro, um erro fatal. Ele coloca em campo o Gabriel Moscardo, uma grande afronta. Se trata de um volante de grande futuro, de muita qualidade, mas que está com a cabeça na Torre Eiffel, tá? Ele está com aqueles docinhos franceses, né? Qual o nome daqueles docinhos franceses? Eu esqueci, eu comi um outro dia, né? No meu aniversário eu fui num restaurante francês, enfim, eu comi um docinho desses franceses. Ele está com isso na cabeça, tá? A vontade dele é pôr um cachecol e sair passeando por Paris. Não dá, velho. Não dá para você colocar um jogador desse em campo, tá? No Alfajor é Argentina, é melhor da Argentina, tá? Não dá para você colocar um jogador desse em campo. Um atleta sem ritmo de jogo, um jogador que não tem qualidade nenhuma mais para jogar. Qualidade sim, né? Desculpa, não tem condição física nenhuma, não tem ritmo de jogo para disputar uma partida. Ele erra feio. Põe o Rian, vê lá um outro volante na base. E claro que a culpa é da diretoria também, que não deu volantes para o treinador, ele não deu peças para o treinador. Mas ele erra na escalação. Aí vem o time no 4-1-4-1. Contar comigo, esse é o nosso esquema e não tem mais nenhum. 4-1-4-1. Muda o técnico e não tem jeito. Não tem outro esquema de jeito nenhum. Nós só jogamos no 4-1-4-1. Somos uns ridículos. Sabe? Aí, de novo, 4-1-4-1. Qual foi a boa do 4-1-4-1? O Coronado no meio.
Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês uma atualização do Corinthians. E vamos iniciar falando aí desse jogo de ontem, entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, com recorde de público esse ano, mais de 46 mil pessoas para prestigiar o Timão. Porém, o Corinthians não passou de um 2-2 com São Paulo, saiu perdendo o jogo no início da partida, mas depois o Corinthians conseguiu empatar, tomou de novo a virada, o Corinthians empatou de novo. O Corinthians ontem tinha algum desfalque importante aí, como o Gustavo Henrique, Félix Torres e Garro. Mas sinceramente, todos os três que eu falei aqui, não fez muita falta não. Acontece que a nossa defesa, ela é ruim. A defesa do Corinthians é muito ruim. Se tá jogando Gustavo Henrique e Félix, a defesa é ruim. Se joga Kaká e Caetano, a defesa é ruim. Como pode um jogador profissional como o Kaká, em uma semana, marcar 2 gols contra? Isso é um absurdo. A nossa defesa é fraquíssima. Caetano foi expulso ontem. Depois do meio do segundo tempo, foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo, comprometendo o time do Corinthians. São Paulo cresceu muito no jogo. Quase que o São Paulo saiu com a vitória de 3-2 pela irresponsabilidade do zagueiro Caetano, porque já tinha feito uma falta infantil, depois cometeu outra falta infantil no Carelli, que era só parar na frente de Carelli, não tinha nada que fazer com a bola. Não, chega segurando, o juiz vai e expulsa. Mas o Corinthians só não perdeu o jogo de ontem para o São Paulo por causa que, mais uma vez, o goleiro Carlos Miguel salvou o Corinthians. Fez, no mínimo, 2 defesas milagrosas. Uma bola que ele tirou entre a trave e o gol, quase que passando. Então foi o destaque ontem. E também, no segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouco, mas com pouca criatividade. O Corinthians roda a bola, mas não constrói jogadas para finalizar gol. O que eu achei extraordinário, um golaço, foi do Igor Coronado. Uma batida de chapa de fora da área, com consciência, que Jandrei nada pôde fazer. Mas a gente percebe que o time do Corinthians é fraco, é ruim. Eu sempre digo aqui no canal que Duílio entrou na história do Corinthians como o pior presidente. E agora o atual Augusto Melo tá brigando para tomar esse posto de Duílio Monteiro Alves. Porque pelo andar da carruagem, Augusto Melo pode se tornar o pior presidente do Corinthians. Um jogador como Carlos Miguel, um goleiro de 25 anos, com estatura, uma agilidade, pega muito. O Corinthians não renovar o contrato com esse jogador, isso é um absurdo, tendo em vista que todos sabiam que Cássio ia embora. E Cássio foi. E Carlos Miguel tá aí. A partir de dia 1º de julho, a imprensa toda está noticiando que Carlos Miguel vai assinar com o Nottingham Forest, porque a multa do Corinthians é apenas 4 milhões de euros. Isso aí dá 26 milhões de reais. Não é dinheiro para um goleiro do tamanho do Carlos Miguel e para um time inglês. Então há uma responsabilidade incrível do presidente Augusto Melo. E hoje ele fica jogando pro Duílio soltando nota e jogando para ele. Mas quem está no poder é Augusto Melo. Ele que tinha que resolver esse pepino. Quando ele foi candidato e ganhou, ele sabia do abacaxi que ele estava pegando para descascar. O Corinthians é um time endividado, é um time cheio de problemas. E hoje, os problemas estão se recaindo sobre o Augusto Melo. Porque ele tem a caneta, ele que decide. Falou que não ia contratar amigos, mas contratar diretores que não estavam preparados para ser diretor do Corinthians. Então 9 já deixou a base do Augusto Melo. Contratou algum jogador que não sabe por que está vestindo a camisa do Corinthians. Então, gastou 130 milhões, está sendo até investigado pela Polícia Civil, para ver como é que gastou esse dinheiro de forma correta mesmo ou não. Porque é muito dinheiro para ter um time tão ruim quanto o Corinthians tem. Poderia, se jogasse um pouco melhor, tivesse um pouco mais de qualidade, poderia ter vencido São Paulo, porque a torcida empurrou do início ao fim. E Roberto, mais uma vez, foi bem demais. Hoje ele é o principal jogador do Corinthians. Ele e Carlos Miguel é o principal jogador do Corinthians. Tá salvando o time. Mas o Corinthians tá muito mal no Campeonato Brasileiro. Precisa voltar, precisa ganhar. Tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro.
pelo amor de Deus, que foi contra o Fluminense, o Wesley ontem não colocou o pé na bola. Antônio Oliveira, pra mim, escalou o time errado, porque não era pra ter colocado Moscardo. Moscardo tá bem afastado, com a cabeça na Torre Eiffel, entendeu? Tá querendo ir embora, né? Vai embora. Então tem que escalar o Bidon. Então, pra mim, o time foi mal escalado. Mas esse time do Corinthians precisa de reforço. Precisa de reforço o quanto antes possível. Porém, não tem dinheiro. Eu não sei como vai contratar. Um time que tá devendo quase 2 bilhões, aonde vai arrumar dinheiro para contratar? E com toda essa irresponsabilidade de administração do Corinthians, acabou perdendo um patrocinador aí, o maior da América do Sul, que foi a Vadibet, rescindiu o Corinthians. Aí tinha um patrocínio de 370 milhões em 36 meses. E todo dia primeiro de cada mês depositava 10 milhões. O Corinthians perdeu dinheiro. Como o Corinthians arrumou um patrocínio maior do que esse? Nem igual vai conseguir, infelizmente. E para finalizar o vídeo, Fausto Vera recebeu uma proposta oficial do Atlético Mineiro nesse domingo. E por isso ele não entrou em campo contra o São Paulo. Então o Fausto Vera está deixando o timão, está indo embora para o Atlético Mineiro, né? Se tivesse jogado, ele completaria ontem 7 jogos no Brasileirão, então não poderia jogar no Brasileirão em outro time. E por isso a diretoria aí, na pessoa do Fabinho Soldado, achou melhor Fausto Vera não jogar. Há um tempinho atrás, o Boca Júnior também tentou contratar aí o Fausto Vera e mandou uma oferta de 2 milhões de dólares. Mas o Corinthians recusou, não aceitou essa oferta. Timão pediu 2 milhões e meio de dólar fixo, mais 3 milhões e meio de dólares que seria para pagar o Argentino Júnior. O Corinthians ainda deve uma parcela para o Argentino Júnior. Aí o Boca achou caro e não fez nenhuma oferta a mais. Agora o Atlético Mineiro está oferecendo aí uma proposta, né, de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Se esse negócio acabar sendo concretizado, o Timão vai levar um grande prejuízo. Porque o Corinthians gastou 8 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. Então o Corinthians está ficando um prejuízo absurdo. O Fausto Vera, todo mundo sabe que ele não vai ficar no Corinthians. Ou ele vai para o Atlético Mineiro, ou ele vai para um outro clube. Mas ele vai embora. O Corinthians só está esperando para ver quem paga mais para fazer um negócio melhor no Fausto Vera. Mas o que o Corinthians pagou, que foi 8 milhões de dólares, por 70% dos direitos econômicos do atleta, o Corinthians não vai recuperar esse dinheiro nunca. Esse dinheiro o Corinthians vai perder. Porque você pagou 8 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos, isso significa que se vender para o Atlético Mineiro mesmo por 4 milhões de dólares, ainda tem que repassar uma parte do dinheiro para quem? Para o Argentino Júnior. Porque era o clube antecessor dele. O Corinthians só comprou 70%. Então o Corinthians tem feito péssimos negócios, né? Por isso que está onde está, né? Nesse buraco, esse poço sem fundo. E cada dia que passa, eu não tenho tanta perspectiva para esse time sair daí. Infelizmente. Mas é a realidade. E aí, fiel, o que vocês acham? Acha que o Corinthians, a partir de julho, consegue fazer boas contratações? Ou não? Deixa aqui no canal um comentário. Deixa um like. O que vocês acharam do jogo de ontem contra o São Paulo? E ativa a notificação. Porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo aí de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.